Olá, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no podcast Pensar e Vencer o querido Alexandre Telles. E Alexandre, eu acho que a sua história hoje vai ser uma história muito bacana da nossa audiência assistir, porque, fazendo um resumo muito rápido, você nasce no Rio de Janeiro, adolescente vai para um outro estado, que é o do Nordeste, é o Rio Grande do Norte, faz lá toda a sua base, e hoje você, com 43 anos, a gente pode dizer que na metade da tua trajetória profissional, né, você tem pelo menos aí mais 25, 30 anos de carreira, com muita saúde, você vai para o Distrito Federal. A gente vai contar essa história aqui. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Pensar e Vencer, viu, Alexandre? Eu estou extremamente grato, assim, é muito legal poder participar desse programa. Tenho acompanhado um pouquinho, sempre que possível, e sou um fã entusiasta da sua trajetória também, e é muito bom poder participar. Vamos lá. Alexandre, vamos pegar lá no início, antes da gente ir para a linha empreendedora, queria que você falasse rapidamente como é que foi um garoto de 14 anos sair do estado do Rio de Janeiro, né, da metrópole, e ir para o Rio Grande do Norte, ir para Natal. Uhum. Como é que foi essa transição? Como é que foi a pancada em termos de amigos? Como é que foi a tua resistência? Você encarou bem? E como é que isso, até o momento de você chegar no mercado de trabalho, Sim. Aí a gente envereda aqui. Como é que foi esse momento para você, na tua trajetória? Eu fui, obviamente, morando com meus pais, né? Meu pai era funcionário do Serpro. Ele entrou bem novinho, acho que foi um dos primeiros empregos dele. E, curiosamente, em Brasília. E a partir daí ele ao longo desses anos no Rio, para fugir um pouco da turbulência, da problemas de segurança que tinha no Rio, a gente tinha uma parte da família que morava lá em Natal, e ele optou por tentar uma transferência para lá. Conseguiu, e eu fui para lá com 14 anos e estive lá até 2022. Essa adaptação não foi fácil, principalmente por conta do período, né? O período de adolescência, então, e era uma cidade bem diferente do Rio, com toda a infraestrutura que havia no Rio, questão de amizades e tudo mais, foi desafiador. Mas acho que com 2 anos eu já estava um pouco habituado, e essa parte da escola, eu tinha, aqui no Rio eu tive um contato, eu me lembro, enquanto adolescente, eu tive um contato com a aviação, e eu já tinha, meu sonho inicial era ser piloto, mas eu sempre tive essa vontade de me aproximar da parte da aviação. Curiosamente, eu passei a trabalhar em aeroporto alguns anos depois, mas lá em Natal eu tive, além da parte final, da parte escolar, eu fiz faculdade para engenharia elétrica. Optei, em algum momento, eu conheci lá a Universidade Federal, lá do Rio Grande do Norte, conheci os laboratórios de elétrica, e a partir daí começou um interesse por algo que não era ligado à aviação nesse momento. Mas existe uma trajetória nesse sentido. Cursei parte do curso de elétrica, e o destino me colocou em alguns outros lugares, mas essa parte em que eu vivi em Natal foi desafiador, e ao mesmo tempo foi bem gratificante. A gente faz isso, Alexandre, porque acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém que eu começo a entrevista antes um pouquinho, por causa dessa característica, né? Você, Sim. Com uma estrutura familiar bem definida, bem montada, e você com 14 anos tem que sair daquele teu centro seguro, né, para ir para um novo local, novos Sim. costumes, cultura com várias diferenças. Então é muito bom esse teu relato. Vamos agora pro primeiro. Qual é a sua primeira lembrança empreendedora? Você falou um pouquinho da tua universidade e tal, mas o que te levou para o mercado de trabalho? Foi uma iniciativa tua? Foi uma pressão da família? Foram as duas coisas juntas? Foi você querer ganhar dinheiro, começar
nisso. Como é que foi essa sua primeira lembrança empreendedora? Sim. Lembrando que aqui no canal a gente trata o empreendedorismo, uma pessoa empresária pode ser empreendedora, um funcionário público pode ser empreendedor, o militar pode ser empreendedor. Então a gente trabalha o empreendedorismo como um elo de ligação da sociedade, né, como um todo. Então esse conceito é muito importante. Então você faz uma carreira, mas antes vamos lá no início. Qual o teu estalo para ir para o mercado de trabalho e como é que surge essa primeira oportunidade? Sim, eu fazia ainda engenharia elétrica, comecei uns estágios na área. O primeiro estágio que eu fiz foi no CREA. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. De Engenharia e Arquitetura, exatamente. Lá do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. E comecei a ter contato um pouco com a parte burocrática, né? Só que eu ainda tinha aquela vontade, ou aquela percepção, eu diria, de que eu não estava fazendo aquilo a que eu havia aspirado, né? A questão de me encontrar profissionalmente, né? E curiosamente eu recebi um convite de um amigo dos meus pais que trabalhava com comércio exterior para atuar no Porto de Natal, fazendo a parte burocrática dos processos de exportação, na época exportação de fruta. Então o Rio Grande do Norte ele é o maior produtor de melão do mundo, né? Pouca gente sabe disso. Pois é. E aí eu tive essa oportunidade de entrar na área e em pouco tempo eu passei a gostar demais daquilo. E eu percebi que eu tinha uma possibilidade de construir uma carreira, realmente. E o fato de eu ter gostado me fez me apegar ainda mais. Aos poucos eu fui me desvinculando um pouco do processo da faculdade que eu fazia, de engenharia elétrica, e fui me identificando com isso. E eu vi ali uma oportunidade de vida, realmente, não só financeiramente, mas tecnicamente, e era muito legal, assim. Eu comecei a entrar nos navios. Com pouco tempo eu recebi novas propostas ainda do primeiro para o segundo ano. Eu já trabalhava com 2 empregos, eu dominava um pouquinho o inglês, então eu precisava entrar nos navios e trocar documentação com o capitão do navio, com a tripulação, que era filipina, em sua grande maioria, exceto o capitão que tinha, às vezes era inglês, às vezes era norueguês, mas a tripulação em geral de maioria filipina. E a partir daí começou o meu ingresso no comércio exterior. O que te chamou a atenção? Então você, na verdade, está falando que a área, o teu elo de ligação, a gente vai chegar um pouquinho na aviação daqui a pouco, foi a parte de logística. Foi a parte de logística. Logística foi o que te atraiu. Você passou a entender a importância da logística no mercado como um todo, no comércio global, sim, na parte de navios, que hoje transporta a maioria do comércio global. Muita gente acha que é o avião, mas não é, né? São os navios. Os navios hoje, para vocês terem uma ideia, o canal do Panamá, que eu tive agora recentemente, os navios eles tinham capacidade de até 5.000 containers e agora já estão recebendo navios de 13.000 containers e parece que tem um novo navio aí sendo projetado que vai ultrapassar os 15.000 containers, que era uma coisa inimaginável há alguns anos atrás. Sim. A China dominando essa tecnologia, né? Esse mercado como um todo. Então, assim, fala um pouquinho da importância da logística e como é que ela catapultou a sua visão e outras oportunidades de crescimento. Você já estava com quantos anos dessa época? Só para a galera ali entender. Sim, claro. Que hoje você está com 43, mas colocar num timeline ali para as pessoas perceberem como é que você também foi construindo, foi percebendo, que influências você teve. Fica à vontade para falar um pouquinho desse seu início no setor portuário, no setor de Comex, né, do comércio exterior. Como é que isso modelou esse salto seu na carreira? Sim. O ambiente do porto ele é gigantesco, né? Você falou aí em termos de movimentação, chega a quase 95% do transporte de comércio internacional é feito por navio. E tudo no porto é grandioso, né? Você tem uma operação de navio, na época que eu comecei, lá no Porto de Natal, eu tinha 22 anos,
o transporte era feito não em container, eram em navios de porão. E por conta de problemas no calado, lá no Porto de Natal, navios de container ainda não poderiam encostar. Calado é profundidade do porto, né? Traduzindo, as pessoas, determinados navios não conseguem chegar até o porto se você não tiver o calado no porto adequado para aquele navio. Então não é só uma questão do navio estar ali e querer estacionar ali, né? Exatamente. Estacionar entre aspas, né? Claro. E ele precisa ter também esse caminho com a profundidade correta, né? Exato. O Porto de Natal ele é na entrada de um rio, então você tem mar, uma parte de rio, então ele passa debaixo de uma ponte, mas tem algumas dificuldades. Enfim, nesse início, nesses primeiros anos, o navio era de porão, então era uma operação extremamente demorada e trabalhosa, porque você tinha que pegar pallet por pallet de fruta e colocar dentro do navio através de içamento, né? O navio de porão ele tem guindastes e a operação envolvia dois navios por semana. Ela começava na segunda, ia de segunda a segunda, obviamente, mas de segunda para terça começavam a chegar as cargas e o carregamento ele durava 4, às vezes 5 dias. Então o navio ficava atracado todo esse período e eu cuidava da parte burocrática. Mas ainda que eu fizesse essa parte burocrática, eu também estava presente, né, vendo essa operação acontecer. E aquilo me deu uma satisfação enorme ver tudo aquilo e, mais que isso, saber que eu estava contribuindo para o comércio global e ver aquilo tudo acontecendo graças a várias mãos, mas tinha um pouquinho da minha ajuda ali nesse processo. E a partir daí isso foi em 2003, de lá para cá eu não saí mais. Mas fala um pouquinho agora da tua vida pessoal, encaixa a tua vida pessoal aí. Você começa a namorar firme quando? Você casa quando? E como é que a sua família foi constituída dentro da sua trajetória também, que é outra coisa importante para a audiência, né? Sim. Não é só o lado profissional, você tem uma série de coisas acontecendo na tua evolução e você constituiu uma família linda, você tem um casamento sólido. Como é que foi isso dentro da sua trajetória também? E quando foi, né? Você falou que iniciou ali em 2003, como é que isso se misturou com o seu desenvolvimento, que é uma coisa que a audiência também sempre pede, sempre pergunta, como é que é a vida pessoal, como é que as pessoas administram isso? Queria aproveitar alguns minutinhos aqui para você falar disso. Legal. Eu conheci a minha atual esposa um ano depois, em 2004. A gente começou a namorar, foram 2 anos, 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, e em seguida a gente casou, mas eu já tinha acabado de entrar na área, obviamente não ganhava bons salários ainda, mas eu sempre enxerguei aquilo como eu falei, uma oportunidade de carreira. Era algo que eu sentia que gostava de fazer e que valia a pena investir. Me ajudou certamente a construir a minha família e me ajuda até hoje. Não basta, a gente sabe que não basta ser feliz em casa ou ser feliz no trabalho, é preciso os dois. E eu posso dizer que eu sou um privilegiado por ser esse cara feliz, tanto dentro da minha família como no trabalho, fazendo o que gosta. Isso é muito legal, porque quando você toma uma decisão simbiótica, né? Acaba que tudo se interliga. Sim. E é muito legal esse teu depoimento, porque certamente a sua família foi constituída num ambiente de crescimento profissional, né? Tanto familiar quanto o seu, no caso. Vamos voltar um pouquinho. Fala um pouco agora da tua trajetória até chegar à pandemia. Quais foram os pontos mais importantes, assim, lá na sua carreira, dentro dessa atividade sua, dentro dessa empresa, e como a pandemia foi um corte para você? Qual o impacto que isso teve no setor como um todo? Como é que você encarou isso? Todos nós encaramos de uma vez só. Fazia mais de um século que a última pandemia tinha acontecido e num ambiente de comunicação extremamente
precário. Hoje não, todo mundo sabia online das coisas, as incertezas eram absurdas. Então, quando a gente chegar na pandemia, a gente faz um novo corte aqui, mas fala um pouco desse período de, vamos botar 15 anos, né, praticamente, 2005 a 2020. O que foi o mais importante nessa tua trajetória, nesses 15 anos, e como é que a pandemia bate a porta lá, e como é que isso muda a sua perspectiva? Depois que eu comecei a trabalhar no Porto, ainda na parte burocrática, eu percebi que haviam algumas outras áreas, obviamente ligadas, né, ao comércio exterior, mas e atividades que eu poderia fazer. E eu tive o privilégio de atuar em alguma delas. Eu costumo dizer que a grande maioria dessa parte de comércio exterior e de logística internacional, eu tive esse privilégio. Existem dois profissionais que são muito importantes dentro da logística internacional. Um deles é o despachante aduaneiro, que ele é o cara que entende tecnicamente falando e que atua diretamente com o importador e o exportador, fazendo esse trabalho burocrático junto à Receita Federal, Ministério da Agricultura, Anvisa. É o cara técnico, habilitado, que é um profissional liberal, que tem um registro, assim como um CRM, como o OAB, e eu tive essa chance de virar o despachante. Atuei com isso, com o despacho aduaneiro, durante 6, 7 anos. E o outro profissional, que é o Freight Forwarder, que é o agente de carga internacional, que é o cara que está mergulhado na logística. É o cara que entende como funciona o processo logístico, quais são as melhores opções, como você otimizar o processo de pegar lá na porta do vendedor, trazer até a porta do comprador, seja num processo de exportação ou de importação, né? E eu também atuei por 6 anos como Freight Forwarder lá no aeroporto de Natal. Lá em 2014 eu recebi esse convite para vir para dentro do aeroporto e ser funcionário da empresa que administra o aeroporto. O aeroporto, para quem não sabe, todos os aeroportos, os principais do país, passaram por um processo de privatização que antes era administrado pela Infraero, e a empresa que assumiu o aeroporto de Natal me fez esse convite para atuar no terminal de cargas do aeroporto, cuidando dessa parte logística durante esse processo de passagem da carga, seja ela de importação chegando ou de exportação saindo. E em 2014 foi quando eu deixei a parte de despacho aduaneiro como despachante, a atuação nesse viés. Deixei também a parte de Freight Forwarder e passei a atuar como fiel depositário da Receita Federal, cuidar do terminal de cargas, guardando essas cargas durante esse processo de internacionalização, né? E estou até hoje. Eu queria ressaltar aqui para a nossa audiência a quantidade de cargos que você citou atrelados à logística, setor portuário, aeroportuário, né? Vamos colocar isso num setor só. Então, a nossa audiência, muitas vezes, na hora que você vai buscar uma profissão, você muitas vezes não conhece os desdobramentos dela, por onde você pode começar, que tipo de afinidade você tem. Então você citou aqui alguns cargos, o despachante aduaneiro, o freight forward, uma série de cargos aqui, a gente podia enumerar vários aqui relacionados ao comércio exterior, o analista, sim, tem vários tipos de analista, assessores de importação e exportação, precificação, e aí uma série de coisas, e tem cursos específicos para isso, drawback, por exemplo, uma série de coisas. Então, esse mundo do comércio exterior no Brasil é um mundo pouquíssimo explorado, inclusive, porque como o mercado brasileiro é muito grande, o Brasil não foi, as nossas universidades, as nossas escolas, sejam profissionalizantes, sejam no nível superior, elas não ensinam o brasileiro a exportar. O mercado brasileiro, na maioria das vezes, dá conta disso. E a exportação é um componente muito interessante para o agro, para a indústria, porque oscilações de dólar podem ser protegidas com mais ou menos exportação. Então, eu só queria fazer esse corte aqui, Alexandre, porque você trouxe para a mesa uma visão importante
que passa também pela sua trajetória. Você foi dando passos, mas foi fazendo análises importantes de oportunidades que surgiam para você. Com certeza isso teve muito diálogo dentro de casa também, né? E isso volta para decisões que mudam o seu patamar e mudam, inclusive, daqui a pouco a gente vai chegar na sua mais recente mudança profissional. Mas vamos voltar ali no ponto, em março de 2020 a gente tem a pancada da pandemia. Como é que isso impactou o setor? Como é que isso mexeu com a tua cabeça? Difícil ver o aeroporto parado, fechado, né? Foi um momento muito complicado. Enquanto empresa privada, a gente precisa... Só um detalhe, é uma multinacional que... É uma multinacional. Que tem a concessão do aeroporto de Natal, correto? Isso. Você já estava na multinacional desde 2014? Desde 2014. Beleza. E aí a gente precisou lidar com uma série de coisas em que não havia planejamento, né? Em termos de orçamento e de mão de obra, de mapear horário de trabalho, como é que a gente faria, e mais que isso, lidar com o inesperado, porque a gente não sabia quanto tempo isso duraria, em que momento a gente conseguiria retornar. Então os primeiros meses foram muito difíceis. Ver o aeroporto abandonado, assim, abandonado no sentido de movimentação. Você não vê avião descendo, decolando, carga chegando, saindo, super complicado. Mas a gente precisou se reinventar muito rápido. Eu acho que isso é uma coisa que acho que o brasileiro faz muito bem, né? Essa garra, essa vontade de se reinventar. Não foi diferente no aeroporto, a gente precisou passar um período bem turbulento. Fato é que até hoje a gente sofre os efeitos dessa pandemia, os aeroportos não recuperaram os efeitos até hoje pré-pandemia. As companhias aéreas, algumas entraram em recuperação, outras ficaram pelo caminho e algumas ainda tentam se recuperar desse processo. Enquanto gestor, lá do meu setor, do terminal de cargas, a gente precisou fazer algumas concessões, a gente precisou adaptar horários, precisou fazer algumas demissões, mal necessário, mas a gente tentou lidar com aquilo que era possível. Acho que a gente passou e passou bem. Como eu falei, o brasileiro ele sabe se reinventar e consegue se reinventar muito bem. Acho que apesar da gente não ter atingido os níveis pré-pandemia, os resultados hoje já são satisfatórios, a gente já consegue tocar uma operação que é interessante para o aeroporto, que é interessante para o acionista, que é interessante para o setor privado como um todo, e a gente tem visto a aviação como um todo crescer. Na parte de carga, então, o e-commerce está aí para contar a história, eu acho que com uma possibilidade exponencial de crescimento, e a gente tem visto ao longo dos anos, e principalmente agora nesses últimos 2 anos, as expectativas em termos de mercado e como isso tem mexido com o setor. O seu setor teve mais ou menos home office comparado com os demais? O lado presencial, ele era fundamental? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi essa gestão? Sim, a gente lida com carga. Eu acho que até pensando no aeroporto como um todo, lidar com passageiro, é difícil trabalhar com home office, é a parte operacional. Então a gente tinha uma parte, setor de compras, setor jurídico, setor financeiro, que era possível e que é possível. Mas a operação teve que ir para o front. Mas a operação estava lá. Continuou no front. E o aeroporto não para, né? 24 horas. Então, a partir do momento que a operação ela retornou, que foi pouco tempo depois, a gente passou aí, foram 2 meses mais ou menos parado. E a partir do terceiro mês começaram a vir alguns voos. A gente teve aqueles voos de passageiro que foram convertidos para carga, para trazer teste Covid, vacina Covid. Então a operação da gente começou muito cedo. Acho que a carga em si ela começou ainda antes do passageiro, né? Então a gente teve essa possibilidade de retornar com pouco tempo depois.
teve uma evolução do mercado, né, nesse sentido do home office, e alguns setores ainda permanecem, né? Então a gente tem essa, como eu falei, jurídico, compras, financeiro, em alguns momentos é possível, e hoje eu posso dizer que parte dessa equipe é híbrida, né? Então vai alguns dias no aeroporto e parte fica em home office. Eu vou fazer aqui um testemunho, né? Eu tô com 53 anos, e como meu setor, uma das empresas operava para setores de emergência, eu trabalhei cerca de 17 a 19 horas por dia, né, durante a pandemia. Foram 4 meses que com certeza foram extremamente desafiadores, manter essas atividades funcionando plenamente, enquanto a gente tinha uma pressão e essa pressão é como se não fosse, tudo pudesse parar, né? Ou seja, havia uma pressão da mídia, havia uma pressão de alguns setores, como se você pudesse não fazer aquele tipo de coisa. E alguns setores essenciais também, isso foi muito mal conduzido. É como se você pudesse chegar na sua casa e não ter água limpa para você. Era uma questão de saúde pública, a coisa poderia piorar muito mais. Eu acho que isso foi muito mal trabalhado, foi muito mal explicado e continua sendo mal explicado. 3, 4 anos depois da pandemia, eu acho que poucos estudos ainda efetivamente são divulgados. Muitos são publicados, mas a gente, ao longo do tempo, quando a coisa arrefecer mais, a gente vai ter ainda muitos dissabores de coisas que foram muito mal conduzidas nesse processo. E para o Brasil, eu acho também que isso bateu-se muito no momento em que o país poderia ter avançado muito mais do que avançou no momento difícil. Bem, mas vamos lá. Passa a pandemia e aí você toma uma nova decisão, que é sair do Rio Grande do Norte e ir para o Distrito Federal. Aí é uma mudança já que envolve tua família toda. Como é que foi essa oportunidade? Como é que ela surgiu? Como é que foi a conversa dentro de casa? E como é que vocês topam sair de Natal, né, para Brasília, ali no Distrito Federal? Fala um pouquinho aí, que aí já é você com 40 anos, né? Sua esposa, a Marli, 2 filhos, um com 3 e outro com 5. 5, ou seja, não é uma diferença de 8 anos, mas são 2 gerações diferentes. Então, como é que foi isso? Como é que surgiu a oportunidade? Como é que foi a conversa? E como você chega em Brasília? Eu sempre tive muito contato com a turma de Brasília, até porque a administração de Natal, do aeroporto, a empresa, o corpo, a parte executiva, corporativa fica em Brasília, porque a empresa ela administrava Natal também, mas ela saiu agora, mas ela administrava o aeroporto de Brasília e Natal. Perfeito. E lá, durante esse processo em que eu era gestor, eu já era muito bem visto aqui pela turma de Brasília, não por questões técnicas, obviamente, por conta da história que eu já tinha, mas porque eu fazia algumas coisas mirabolantes em termos do mercado, de trabalhar multimodalidade, levar carga marítima para dentro do aeroporto, que muita gente acha que não é possível, mas e atuar com carga doméstica para ser vendida no mercado interno, colocar dentro da área internacional. Então eu já fazia algumas coisas inusitadas, eu tinha uma proximidade muito boa com a Receita Federal, com os órgãos anuentes, até por conta da história de ter sido despachante. E eu consegui algumas coisas que acho que soava com bons olhos, assim, despertava coisas positivas aqui na turma de Brasília. Então eu recebi um convite, primeira vez foi em 2021, no início, eu recusei, acho que não era o momento ainda, achei que ainda estava escrevendo a minha história lá em Natal, mas esse convite voltou a acontecer a partir do 2º semestre. E com a possibilidade de devolução, que a empresa estava devolvendo o aeroporto de Natal, e existia essa possibilidade de eu vir para Brasília num outro contexto,
eu cogitei a possibilidade, né, analisei, conversei. Em casa a gente fez tivemos algumas conversas, principalmente no quesito de adaptação, algo que eu havia passado lá atrás, né, em 94, com 14, mas eu sempre tive muito apoio da minha família nesse sentido. Minha esposa, tanto meus filhos, nem pensaram, assim, praticamente disseram vamos, acho que bora lá e a gente se adapta, o que precisar fazer a gente faz e vai ser bom para você profissionalmente e vai ser bom pra gente, a gente vai estar num ambiente, numa cidade maior, mais desenvolvida, com possibilidades de crescimento também, e vamos embora. Eu queria só voltar num ponto que você citou, que eu acho que é um corte muito importante, Alexandre, que você disse o seguinte: você sempre manteve uma relação boa com diversos agentes do teu mercado, né, que são os stakeholders da empresa que você está. Então você citou aqui Receita Federal, você citou despachantes aduaneiros, você citou empresas de cargas, tanto domésticas, nacionais, né, quanto internacionais. Companhias aéreas. Ou seja, você pelo menos citou aqui 5 stakeholders muito importantes nesse processo. E você também falou de criação de novos produtos ou serviços, com certeza com algum tipo de impacto na receita e na rentabilidade da sua própria empresa. E isso é inovação, seja inovação de produto, seja inovação de processo. Então, esse corte que eu estou fazendo aqui em cima da fala do Alexandre é porque ele traz 2 vertentes muito importantes aqui. A vertente da inovação, que a gente bate algumas vezes aqui no nosso canal ou nas publicações que nós fazemos nas outras redes, que é a questão de como a inovação é travestida muitas vezes em algum tipo de alteração de processo ou, no caso, criação de um novo produto. O que ninguém tinha feito tornou-se uma oportunidade de receita para a empresa e chamou a atenção do board dela, que ficava na capital federal. Então, acho que vale muito essa chamada de atenção para você empreender. No fundo, a gente chama isso aqui no podcast de empreendedorismo, dentro da sua atividade. Esse empreendedorismo chama atenção na inovação de produtos, de serviços, de processos, ou uma inovação mais disruptiva mesmo, que pode acontecer em alguns momentos pontuais. Muita gente passa uma vida inteira em busca de uma inovação disruptiva e ela não aparece, uma janela, e não é problema nenhum. A inovação, ela pode ser muito impactante numa inovação de processo, numa inovação de serviço ou numa inovação de produto. Então, obrigado por você ter nos trazido esse tipo de conteúdo e a gente poder traduzir isso aqui para a nossa audiência. Outra coisa aqui importante, Alexandre, é o seguinte: vamos agora para a sua chegada em Brasília. Você chega, tem que construir relacionamentos presenciais novos, são pessoas e agentes novos dentro daquele aeroporto. É um aeroporto hoje que, se eu não me engano, é o 2º aeroporto terceiro em tráfego aéreo brasileiro, né? Perde para Congonhas e Guarulhos. Perfeito. Aí, o Galeão deve ser hoje, apesar de ter recuperado, deve ser o 4º hoje. Acho que está em 5º. 4º ou 5º. Qual é o 4º, sabe? Confins? Tem Santos Dumont, mas o Galeão já está movimentando mais, mas o Santos Dumont durante um tempo estava mais do que o Galeão. Perfeito. Só para as pessoas verem como é que um aeroporto faz um movimento extremamente importante para a economia do local, né? Mas vamos lá. Aí você chega, tudo novo, né? Você praticamente tem que reconstruir suas relações. Claro, você tinha relações sedimentadas, fazia viagens dentro daquele seu núcleo, mas fora do seu núcleo era tudo novo. Como é que você acelerou esse processo? Porque você tinha isso muito sob controle em Natal e você teve que, de uma maneira ou de outra, transferir a sua competência, a percepção que as pessoas tinham do teu profissionalismo. Como é que você acelerou esse processo quando você chegou em Brasília profissionalmente? Energia, muita energia, e frequência. Eu acho que constância, eu diria que seria a palavra. Conhecer o mercado de Natal, como eu comecei lá, e eu já tinha todo um tempo, passei por algumas outras atividades, como eu falei aqui, para mim era
era meio que estar em casa, né? Então, o mercado em Brasília é completamente diferente em termos de mercado mesmo, de movimentação. Você sabia disso? Você tinha uma noção disso? E quando chegou lá, você se surpreendeu que era mais diferente do que você imaginava? Não, eu sabia que era porque... Você preparou? Eu tinha um certo contato com a turma daqui e eu sabia que era diferente. E esse desafio me estimulava também. Então, acho que era uma possibilidade de me reinventar, mais uma possibilidade de agregar conhecimento, mais uma possibilidade de fazer algo que eu não havia feito. Eu venho para Brasília numa nova função, que era cuidar da parte comercial do terminal de cargas. E que eu fazia invariavelmente lá em Natal, mas eu estava mais linkado a uma parte de gestão do que propriamente dita comercial. Eu também cuido de gestão lá em Brasília, tem uma parte da equipe que está sob o meu guarda-chuva, mas eu vim com esse propósito de entender o mercado, conhecer o mercado e fazer com que o terminal de cargas de Brasília fosse mais movimentado. Então, trabalhar essa parte comercial nesse sentido. E diferente de lá de Natal, onde a exportação é o carro-chefe, eu falei aqui do melão, existe uma parte da fruta como mamão, uva, que também segue por aéreo, isso lá no Nordeste. E o pescado, eles têm uma exportação de atum frequente. O estado também é o maior exportador de atum do país. E o mercado de carga aérea funcionava em função disso. Quando eu venho para Brasília, o mercado farmacêutico, que é o carro-chefe. Existe um polo farmacêutico que é o segundo do país, o primeiro está em São Paulo e o segundo está lá no Centro-Oeste, mais especificamente em Anápolis e Goiânia. Então eu precisei conhecer como funcionava o mercado, onde estavam as origens da carga, por onde vinha, e não mais exportação e sim importação. Então eu precisei em pouco tempo mapear isso e em pouco tempo conhecer todas essas indústrias. Características totalmente diferentes de produtos, né? Sim. A fruta altamente perecível, né? Também tem a perecibilidade nos produtos farmacêuticos, mas ali pela validade, né? Talvez não seja tão crítico. Mas também deve ter a questão de cadeia refrigeração, fria. Né? A cadeia fria que vocês chamam. A gente não citou aqui, Alexandre, mas você tem ali, falando de exportação, você passou a ser uma referência para alguns órgãos, a Apex, o Sebrae. Fala um pouquinho dessa relação com a Apex, Sebrae. A gente também teve você ali quando eu ocupei uma função dentro de uma fundação de comércio exterior chamada Funsex. Você participou de alguns eventos, contribuiu com a entidade com algumas publicações. Fala um pouquinho desse mercado seu hoje, que você está sempre no Sebrae, você está sempre ligado nas atividades da Apex. Como é que isso te influenciou de alguma forma? Tem uma coisa que eu gosto demais, assim, que eu me encontro, que é passar essa orientação a quem passar conhecimento a quem precisa disso. E dentro do comércio exterior, por ser muito técnico e ser muito restrito, você chegou a citar, eu encontro uma satisfação enorme em poder ajudar os outros. E não propriamente, nem chega a ter um vínculo direto com a parte comercial, é mais institucional. Mas eu vi ali uma possibilidade de fazer algo que eu gostava ainda mais, que era orientar o pequeno, o médio, empresário, até o grande, mas assim, nesse ponto de conhecimento, em termos de orientação sobre marketing, sobre adaptação de produtos, sobre o processo burocrático da exportação ou da importação, mas eu percebi que existem empresas que já fazem isso como razão de ser, como é o caso do Sebrae, como é o caso da Apex, e existem vários programas, várias maneiras de fazer isso, várias palestras, várias reuniões de negócio, missões empresariais que eles já fazem, né? E eu vi ali uma possibilidade de ajudar o pequeno, ajudar o médio. Alexandre, eu queria pegar esse gancho teu. Ontem a gente estava conversando, anteontem, rapidamente, e eu te fiz algumas perguntas. Eu falei assim, poxa, eu estive em El Salvador agora, na América Central, né?
falei assim, poxa, qual é o melhor caminho para um produto chegar em El Salvador, né? Aí você me respondeu mais ou menos assim, me perdoe, né? Você me corrige aqui, fica à vontade. Eu falei, poxa, Eduardo, produtos abaixo de 1 tonelada de remessa, né, é considerado uma carga muito pequena. Então, o melhor caminho, muitas vezes, pode ser via Europa. Então, você chegar em El Salvador não é o caminho mais rápido, ele é o caminho mais disponível ou melhor estruturado. Sim. Então, eu queria trazer isso como um especialista como você pode orientar um empresário, um produtor que tem, de repente, aquele tipo de mercado à disposição dele, vai ter que fazer uma análise efetiva e realmente vai fazer o produto chegar àquele local, não da maneira mais óbvia, mas da maneira tecnicamente melhor, viável para poder viabilizar, inclusive, aquela venda, ser uma venda salutar, etc. Então, assim, foi muito legal você falar isso, porque chamou minha atenção e passo isso aqui para a nossa audiência também. Você precisa de um apoio se a sua decisão for exportação. E você precisa de alguém que conheça as nuances desse mercado. Isso vai fazer diferença para o teu sucesso ou para aquela sua experiência de exportação ser horrível e você culpar aquele mercado, não, você fez escolhas erradas porque você simplesmente desconhecia. Não é uma escolha de um passageiro doméstico, né? Eu quero ir do ponto A para o ponto B, não. Teoricamente sem escalas, ou numa escala mais rápida. Não funciona assim. Então, se você puder falar um pouquinho disso também, como passar isso é importante para você na tua formação. Sim. Eu acho que tem 2 caminhos possíveis, né? Um deles é você aprender como fazer, e existem maneiras de você fazer isso, ou colocar alguém próximo que possa aprender esse processo. Os cursos estão aí para diversas entidades, né? O próprio Sebrae, a Apex desenvolve projetos nesse sentido. Ou outra, você buscar profissionais. Eu citei 2 aqui que são técnicos e que ajudam bastante nesse processo. O despachante aduaneiro, o freight forwarder, que conhece e trabalha com isso no dia a dia e que vai encontrar o melhor caminho. A logística eficiente, ela nem sempre é a mais curta, né? Nem sempre é a que ocorre em menos tempo. Você precisa fazer várias concessões e várias análises, são várias coisas que são colocadas à mesa para que você consiga desenhar o melhor processo. E vou citar só uma. Existem aviões cargueiros, é uma dúvida frequente de quem não atua na área. Existem aviões cargueiros, existem aviões de passageiro que levam carga. Que é uma receita importante também, né, para muitas companhias. Isso. E eu costumo dizer que o avião ele é repartido, o avião de passageiro ele é partido no meio, horizontalmente. Então você tem a parte de cima com passageiro, a parte de baixo é porão. Então vão sim muitas cargas ali além da mala. Dependendo do modelo da aeronave, existem até uma curiosidade, essas aeronaves mais novas, a Boeing desenvolveu a turma do MAX, o 737 MAX, 727 MAX. São aeronaves que têm uma autonomia maior de combustível, mas leva menos carga, porque ela é menor. Então ela não tem muito espaço para carga. A Airbus usa o NEO, então tem o A320neo, A321neo, A330neo, que tem essa mesma configuração. Quando você pega as aeronaves mais antigas, ela tem compartimentos maiores de carga. Então sim, é possível colocar carga no avião de passageiro, e aí a gente pergunta, no avião de cargueiro, teoricamente, como é para carga, o valor do frete seria mais barato. Não, porque você tem um passageiro, no voo de passageiro, pagando parte do voo. Então, transportar carga em avião de cargueiro é mais complicado, é mais caro, você não tem uma rota tão desenvolvida quanto a de passageiro. Então, mais de 80% da carga aérea ela é transportada em avião de passageiro. Muito interessante. Muito interessante. Alexandre, a gente, devido ao tempo, vai ter que partir agora para o presente e um pouquinho do futuro. Como é que você se vê em Brasília hoje? Quais são os seus desafios de curto e médio prazo? Você está com 43 anos, curto prazo vamos colocar até os 50. Tá? Eu não tenho uma forma de curto, médio e longo. Médio prazo vamos colocar até os 60 e longo prazo vamos colocar ali dos 60 em diante.
Como é que você se vê até os 50, até os 60 e depois dos 60 anos? Qual é a sua visão? Que tipo de coisa você ainda gostaria de realizar a mais? Que tipo de conhecimento você gostaria de adquirir? Fica à vontade para explorar isso um pouquinho. Primeiro, eu costumo repetir uma frase que eu fiz e eu internalizei lá atrás, que é: não me vejo fazendo outra coisa senão trabalhando com o comércio exterior. Foi algo que me inspirou, que me incentivou e que me fez construir essa carreira, me fez construir o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, e não me vejo fazendo outra coisa. Já dentro do aeroporto, também tenho a consciência de que eu estou escrevendo um livro, assim como eu fiz nas outras partes por onde eu passei. Lá em Brasília estou escrevendo a minha história, já recebi alguns convites também, mas por ter essa consciência de que eu estou escrevendo essa minha história lá em Brasília ainda, precisei e optei por recusar, mas o futuro, eu acredito muito nesse mercado, acredito muito no desenvolvimento do comércio exterior, que tem crescido exponencialmente. Se eu tivesse que apostar, eu acho que eu estaria vinculado a alguma coisa da área de e-commerce. Então, ainda com logística internacional, mas eu tenho visto um crescimento absurdo. As possibilidades de mercado enfim, em termos de carreira nesse segmento tem crescido de forma absurda. E obviamente a gente está escrevendo a minha história lá, tô por lá, tô feliz, mas não estou alheio ao mercado, tenho acompanhado e acredito muito que no futuro próximo eu posso estar trabalhando com algo do tipo. Lembrando para nossa audiência, o e-commerce como plataforma, né? Sim. Porque fisicamente por trás você tem toda a movimentação das cargas pertinentes, né? Então você tem centros de distribuição, que a gente não citou aqui, e no Brasil, parte tributária, a escolha de um local de centro de distribuição muitas vezes é uma decisão financeira, não é uma decisão que pesa a logística. A parte financeira vai pesar mais do que aquele ponto ideal logístico, digamos assim, né? Senão todos os centros de distribuição estariam no entorno de aeroportos dos mais movimentados do Brasil, que seria teoricamente Guarulhos, Viracopos, e não acontece isso na prática, porque é uma guerra tributária, fiscal. Então, assim, a complexidade dessa análise, ela muda muito. Alexandre, vamos para uma última pergunta que eu faço aqui no podcast, que é o seguinte: você entrou numa máquina do tempo agora, apesar de você ser novo, você ser um cara novo. Nem tanto. 43 anos, você voltou lá para os seus 18 anos, pegou a máquina do tempo, voltou lá para Natal, início da tua carreira, e você encontrou o Alexandre de 43, teve a oportunidade de encontrar o Alexandre de 18 e dar algumas dicas para ele. Que dicas você daria para ele? O que você pediria para ele ter tido mais atenção? O que você mudaria na trajetória nesses 25 anos de vida profissional que você construiu? O que o Alexandre de 43 falaria para o Alexandre de 18? Eu me lembro aqui de uma conversa que nós tivemos uns anos atrás sobre diploma, sobre estudos, sobre carreira, o quão é importante a gente não parar no tempo, não deixar de estudar, não parar de se profissionalizar, não parar de buscar conhecimento. E eu estava num momento transitório entre essa parte de despachante e freight forwarder, enfim, ainda não frequentava o aeroporto, mas ainda não estava mexendo propriamente dito com carga aérea de forma integral, de maneira integral, e eu percebi que eu precisava muito não ter deixado de estudar, não ter deixado parado durante um tempo, e eu precisei fazer isso durante um tempo. Então acho que eu falaria para o garotinho de 18 anos lá: não pare. Provavelmente acho que as coisas acontecem de forma mais célere, de forma mais
mais objetiva, eu diria, em termos de crescimento, caso você tenha esse vínculo e essa constância, essa frequência. Eu demorei um pouquinho para enxergar isso, mas, enfim, corri atrás do prejuízo e hoje eu posso desfrutar um pouquinho disso. Mas é importante a gente não parar, né? Eu acho que e a outra coisa seria que envolve um pouquinho liderar. Eu acho que você encontrar aquilo que você gosta, que você em termos de propósito, que você realmente tenha aquele prazer de acordar para fazer todos os dias, é o primeiro passo para quem empreende, para quem lidera, para quem cuida de equipes, cuida de pessoas, ajuda pessoas. Eu acho que é uma parte muito importante, é você fazer o que gosta. Você teve medo de liderar? Não. Deixa eu fazer 2 cortes aqui para a audiência, que é em cima da resposta do Alexandre. Tem 2 pontos, e a gente está falando muitas vezes para uma geração muito nova e imediatista. Eu costumo dizer, e em casa nós temos 4 filhos, né? Eu e Silvia, e são de 28 aos 13 anos. E impressionante como o de 13 é uma outra geração. É isso. Tá? Mas não vou entrar nesse mérito, não. Eu falo muito para eles que tem coisas, tem janelas, tem momentos da vida que você está disponível para fazer aquilo. Você citou aqui a questão do diploma. Obviamente tem pessoas que sem diploma vão ter um sucesso absurdo. Eu costumo dizer para eles que a maioria das pessoas que tem sucesso, em algum momento completaram suas formações. Sim. Colocaram o diploma embaixo do braço. E esse diploma, ele serviu como um pré-requisito. Quando você vai ser contratado, você separa muitas vezes em quem tem e quem não tem. Sim. Então não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de mercado, é uma questão de necessidade. Então, essa questão, mas eu não queria ir nem muito por viés acadêmico. Eu queria pegar um trecho seu que você fala que tudo é tijolo a tijolo. Na tua trajetória, você vê você tendo muito cuidado, obviamente que os erros acontecem, mas eu não percebi em nenhum momento você aceitar o erro. Você buscou o acerto, buscou o melhor caminho, e a consequência disso foi uma trajetória vitoriosa até agora, os 43 anos, em que os erros são infimamente menores, são ínfimos perto dos acertos. Então, eu queria chamar a atenção da nossa audiência para isso. Tem coisas que são complexas, que vão demorar tempo, que tem uma janela de meses, muitas vezes de anos, para você terminar aquela etapa da tua vida. Você fazer isso depois, você disse isso aqui, te custou. Você teve que abrir mão de alguma coisa, você teve que colocar aquilo dentro da tua rotina, e já não era mais o momento. Sim. Você já tinha filhos, então você teve que, de repente, consertar alguma lacuna sua em detrimento de você poder curtir mais o nascimento, o crescimento do seu filho. Então foi um preço que você paga, é uma troca que muitas vezes as pessoas demoram a perceber. Sim. Então foi muito legal você ter dito isso. E a segunda parte da tua resposta, você trouxe uma questão muito importante quando eu te perguntei se você teve medo de liderar. E você falou que não, Alexandre. Por que eu te perguntei isso? O crescimento, ele te joga para um ambiente de incerteza, para um ambiente que você não viveu. Quem nunca liderou não pode ter medo de assumir um cargo de liderança, porque essa experiência você vai construir liderando, praticando aquele tipo de coisa. Então você agrega muito valor para a nossa audiência quando você fala que você eliminou aquele medo no desconhecido, mas você estava preparado para aquela função. Então, a audiência é brindada aqui com a segunda parte da tua pergunta também, da tua resposta, melhor dizendo, em que você mostra que aquilo que você não conhece, ela não deve ser objeto de você negar. Ela é a construção que você faz para dar um salto na tua carreira. Alexandre, infelizmente nós estamos terminando o papo. Nós vamos ter outros desdobramentos, nós vamos ter vários cortes aqui. Eu queria te agradecer pelo teu tempo. Queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, o que você quiser, uma recomendação, alguma coisa
E no final eu vou te dar um abraço para te agradecer, um aperto de mão aqui, para agradecer o privilégio que foi ter você aqui na bancada do Pensar e Vencer. Sou muito grato, muito feliz de ter participado. Se tivesse que deixar uma mensagem aqui seria: busquem conhecimento, façam o que gostam e mantenha persistência, frequência, e que uma hora as coisas acontecem. Acho que por aí. Muito obrigado, Alexandre. Foi ótimo. Valeu.